Olha, gente, nesses últimos dias foram 2 moradores de rua assassinados. 2. Desde janeiro já são 17 mortes. O movimento de moradores de rua já pediu, inclusive, providências sobre essas mortes que até agora estão sem resposta da polícia. Veja na reportagem. De janeiro até agora, já foram registrados 17 mortes de moradores de rua aqui em Alagoas. 2 casos recentes chamaram a atenção esta semana. Na madrugada desta quarta-feira, Paulo Sérgio Carvalho Ribeiro, de 54 anos, que vivia em situação de rua, foi esfaqueado e agonizou até a morte, aqui no bairro do Farol, nas proximidades do viaduto que liga a Ladeira do Brito e a Avenida Tomás Espíndola. O condutor de um automóvel passava pela pista quando avistou o homem caído no chão. Ele procurou ajuda e os socorristas do SAMU atestaram o óbito. O outro caso aconteceu na madrugada da segunda-feira. Um homem também em situação de rua, que foi identificado como Carlos Alberto, foi morto a facadas enquanto dormia na rua Buarque de Macedo, no centro de Maceió. Rafael Machado, que é presidente do movimento de moradores em situação de rua em Alagoas, fala sobre quais providências serão tomadas pelo movimento junto às autoridades e qual a realidade dos moradores de rua aqui no estado. Nós, do movimento, ficamos sabendo das situações de 2 casos que aconteceram. Então, a gente já começou a providenciar algumas pautas com alguns órgãos do Estado para que juntos a gente possa somar força, porque entra ano, sai ano, e esses casos de morte da população de rua em Alagoas vem crescendo. A Alagoas hoje é o 3º estado, e Maceió é a 3ª capital do Brasil, que mais mata a população em situação de rua. Então, hoje, enquanto o movimento tem um espaço dentro da Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, nós já estamos fazendo os procedimentos, correndo atrás de oitiva para fazer cobrança, tanto à Delegacia de Crimes contra Vulneráveis, quanto também à Delegacia de Homicídio da capital. O que a gente precisa é que esses casos sejam elucidados, e não seja só mais um caso, só foi mais uma pessoa em situação de rua. E assim, mesmo com toda a dor e sofrimento que a população de rua vem passando, existe um grupo dentro desse segmento organizado, que se organiza para pautar, para cobrar os direitos essenciais. Então, ontem o ministro Alexandre de Moraes soltou um ADPF de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que dá 120 dias para os governos estaduais e federais e municipais apresentar um plano emergencial, porque esse caso de violência e mortalidade com a população de rua no Brasil já vem crescendo muito. Então, hoje, enquanto técnico de referência da população de rua do Estado, venho, sim, aqui, enquanto órgão, trazer que o Estado está a par da situação, o Estado vai tomar conta da situação, nós iremos agir e buscar até um pacto pela vida da população em situação de rua. Iremos dialogar com os órgãos públicos, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, porque esse é o papel da Secretaria de Direitos Humanos, buscar a secretária Maria e a secretária executiva e a Superintendência de Direitos Humanos estão a par de toda a situação, está todo sensível, todo aberto para nesse diálogo e cair em campo, porque esse órgão ele é o principal para garantir os direitos e não permitir essa violação de direito da população de rua. Esses 2 mais recentes, essas 2 vítimas, elas tinham sinalizado para vocês, vocês tinham informação de que elas vinham sendo ameaçadas ou tinham rixas com outros moradores de rua, voltado para essa questão. Vocês têm essa informação? Não, o que a gente soube de algumas pessoas em situação de rua, que não foi a própria população de rua, é esse mesmo lá da Buarque de Macedo, do antigo Bom Preço, né? Já chegaram e deram 35 facadas no pescoço dele, ele dormindo, né? E esse senhor da mesma forma, porque assim, às vezes fazem isso por maldade. E o que a gente tem estudado enquanto movimento é que eles têm usado arma branca para se dizer que fosse morador de rua, atacando morador de rua. Mas a gente sabe que em Alagoas, em 2012, foi derrubado um grupo de extermínio, né? Que exterminava. E a maioria dessa população, ela sempre ocupa espaços ansiosos de lojas. E isso pega mal, porque no outro dia ali amanhece sujo, os donos não gostam. Então, assim, a gente sabe que tem grupos de extermínio, a gente está por dentro, mas se a gente vai lutar para elucidar esses casos, a gente vai, tá entendendo? Os culpados que estão fazendo isso com a população de rua, eles têm que pagar. E nós não nos calaremos, nós iremos à frente, porque a rua tem voz, a rua sabe o que quer, ninguém está nas ruas porque quer. Do bairro do Farol, Mônica Hermírio. E essa cobrança tem mesmo que ser feita. Por isso a gente vai ao vivo agora com o repórter Neto Mota para saber como é que está a polícia, né? Como é que a polícia está investigando essas mortes de moradores de rua aqui no estado, sobretudo na capital, Maceió. No estado, vou lembrar até para você o número, já são 17 pessoas em situação de rua assassinadas. E até agora a gente não viu, né, a conclusão
dessas investigações? Quem é que está matando essas pessoas? Vamos então ao vivo com o Neto. Neto, boa noite. Você está aí com, inclusive, um delegado que vai trazer para a gente o andamento, né, dessas investigações. É um vídeo, na verdade, que ele enviou, não é isso, Neto? Olha, Beatriz, muito grave, né? Esses dados que foram passados por você, pela Mônica e também pelo Rafael, do movimento da pessoa em situação de rua aqui em Alagoas. Mas a Polícia Civil do Estado disse que está no pé, investigando todos os casos que chegam até a instituição e atualizou, inclusive, informações que dizem respeito a esse último caso que aconteceu na Ladeira do Brito, quando esse homem de 54 anos foi encontrado. Uma das hipóteses que constam dentro dessas investigações é a possibilidade desse homem, que tinha 54 anos, ter subido toda a Ladeira do Brito em direção ao Farol, agonizando do mesmo jeito em que ele foi encontrado pela pessoa que acabou ligando para os policiais do 1º Batalhão e para a SAMU, que chegaram lá, mas infelizmente não conseguiram fazer com que ele fosse atendido a ponto de não morrer, até porque, ao que se indica também, ele perdeu muito sangue. A delegada Thalita Aquino disse que todo o circuito de câmeras dos estabelecimentos e dos imóveis ali da região deve ser investigado e que os ofícios já devem ser encaminhados para tentar pegar essas imagens. Se ele veio do centro de Maceió, por exemplo, muitos estabelecimentos, a gente sabe, o centro é o comércio da nossa capital. Outros pontos fixos de vendas também devem passar essas informações à Polícia Civil, que até agora aguarda para avaliar o que aconteceu ali de fato naquele cenário. A delegada Thalita Aquino, inclusive, enviou um vídeo à nossa produção. Vamos acompanhar. A Polícia Civil iniciou as investigações de um homicídio de um indivíduo de 54 anos, fato que aconteceu nesta madrugada, próximo à agência do Banco Bradesco, do bairro do Farol. Ele foi identificado como sendo Paulo Sérgio Carvalho Ribeiro e pode ser uma pessoa em situação de rua, o que ainda é apurado pela equipe de investigação. Foram solicitadas imagens de câmeras de estabelecimentos próximos ao local do fato para tentar identificar a dinâmica e a autoria do delito. Também solicitamos que qualquer pessoa que tenha informação acerca deste crime pode fazer denúncia anônima através do 181, sendo garantido o anonimato. Até agora, nenhuma informação nova a respeito do homicídio que teria acontecido no dia 23 de julho, quando o homem teria sido atacado com 13 facadas, foi divulgada ainda. A gente aguarda outro posicionamento da Polícia Civil sobre esse mesmo caso com essas novidades. Beatriz.